Então, continuando o nosso trabalho a respeito da responsabilidade civil, nós estamos falando ainda em termos amplos, termos genéricos. Depois nós vamos aplicar isso que nós vamos tratar lá às autarquias. Nós falamos que estamos diante de dois tipos de responsabilização. Responsabilização objetiva e a responsabilização subjetiva. Quando se fala da responsabilização objetiva, e é a que nos interessa agora, tá? Responsabilidade objetiva, então nós vamos estabelecer aqui que a responsabilidade a ser tratada por nós será a responsabilidade objetiva, que é a regra aplicada à administração pública. Agora, surge uma pergunta importante. Já escolhemos qual é a responsabilidade, se ela é subjetiva ou se ela é objetiva. Definimos que a responsabilização será objetiva, pelo menos em regra objetiva. A pergunta que surge é: por que essa responsabilidade é objetiva? Por que eu vou responsabilizar a administração e não vou indagar a respeito do dolo ou culpa? Qual é o motivo dessa responsabilidade diferente direcionada à administração? Aqui nós vamos adotar o seguinte, a teoria do risco, que é o que nos interessa, tá? Mas vamos explicar isso um pouco. Por que nós constituímos o Estado? Qual é o objetivo de constituirmos o Estado? O objetivo é que o Estado alcance a satisfação do interesse público, ou seja, aquilo que nós individualmente não chegaríamos a alcançar, o Estado, com esforço comum, vai chegar. Esse é o objetivo. Então, nós constituímos o Estado com o objetivo de ele satisfazer o interesse público, as necessidades públicas. Tá certo? Só para a gente visualizar isso, tá? Olhe, o Estado é constituído, o objetivo é óbvio, é a satisfação do bem comum. Só que, para o Estado chegar a satisfazer o interesse público ou o bem comum, eu preciso dar a ele condição de fazê-lo. Certo ou errado? Certo. Então, todos nós, sofreremos um ônus. Nós vamos sofrer um pouco para que o Estado chegue até lá. Especialmente um ônus patrimonial. Então nós temos que dar ao Estado o quê? Grana, receita, para que ele chegue até lá. Esse ônus, pergunto, será dividido entre todos de maneira igualitária, pelo menos em tese? Sim. Desse ônus, nós teremos um bônus. Que no nosso caso não é um bônus, é um bônus. Não dá para falar que é um bônus. Tá bem? Então, o ônus e o bônus deverá ser igualitário, correto? Então, envidaremos esforços para que o Estado realize o bem comum. Realizando o bem comum, nós vamos ter saúde, educação, tá? O bônus, tá certo? Então, só que tudo aqui é equilibrado. Agora, olha que situação legal. Para que tenhamos esse bônus, é necessária escola? Necessário que se construa escola. É necessário que se construa prédio público? Imprescindível. É necessário que tenhamos estrada? É necessário que tenhamos instrumentos dos quais o Estado se valerá para nos dar o tal do bônus. Agora, vai construir estrada, vai construir prédio, vai construir viaduto. Pergunto, alguém vai morrer? É absolutamente maquiavélico, mas é isso mesmo. É pragmático. Alguém vai morrer. Alguém, para que o Estado realize o interesse público, vai sofrer um prejuízo maior que os demais. Tá bem?
Então vai construir estrada, alguém na construção vai sofrer dano. Vai fazer um viaduto, alguém vai sofrer um dano maior. Você tem uma propriedade do lado da estrada. Para eu construir o viaduto, eu preciso do seu bem. Vamos fazer o quê? Desapropria e paga. Quem é que está pagando? Nós. Então nós vamos dividir o ônus. O que é importante frisar é, para a busca do interesse público, para a satisfação do interesse público, o Estado atua com maior constância ou ele atua da mesma maneira que eu atuo? Eu construo a minha casa. O Estado constrói quantos prédios? Eu construo uma via. O Estado constrói quantas? Então o que eu quero mostrar é que a atuação do Estado é constante. É constante. A hora que eu atuo andando com o meu carro, construindo a minha casa, eu posso causar dano a alguém? Posso. Só que a minha conduta, por ser bem menos intensa que a do Estado, não expõe do mesmo modo a coletividade a risco. Como o Estado atua a todo momento, é evidente que a sua capacidade lesiva é maior. Ele expõe a sociedade a risco quando ele atua. Maior risco que a minha atuação, certo ou errado? Certo. Quando eu atuo e causo dano, tem que demonstrar que eu agi dolosa ou culposamente. Responsabilidade subjetiva. Quando o Estado atua, eu pressuponho que dessa atuação constante que ele tem, ele expõe a sociedade a risco. Ele expõe. Aí, aqui está a base filosófica da teoria do risco. Por que que o Estado tem a responsabilidade objetiva e eu não? Porque a minha atuação não expõe do mesmo modo bens jurídicos a risco como expõe a atuação do Estado. Então, a atuação dele é constante, como atua constantemente, ele expõe a coletividade a risco. Então, nós vamos impor a ele um ônus maior. Falar para ele é o seguinte: se você expõe todo mundo a risco, causando dano a terceiro, dolosa ou culposamente, ou sem o dolo e sem a culpa, você vai pagar. Por que que o Estado vai pagar? Porque, vem até aqui, na hora que ele causa, exercendo essa atividade, aqui está um sujeito, esse é um sujeito, tá? O José. O José é um cidadão comum, que paga os seus impostos, para tanto ele quer do Estado o quê? O bônus. Só que ele quer ter o mesmo ônus que eu tenho, que você tem. O Estado, entretanto, no exercício de sua atividade, causa um dano ao José. Há um acidente na construção de uma estrada e o José perde as duas pernas em razão desse acidente. Pergunto: José sofreu um ônus maior que a média da coletividade? Sofreu. Então nós vamos precisar pegar o seguinte: essa conta, e nós vamos ter que dividir. Quem é que vai pagar isso? Nós. Então nós vamos impor o dever do Estado indenizá-lo, e quando o Estado indeniza, quem é que está pagando a conta? Nós. Estamos diluindo aquele sofrimento que ele teve de maneira intensa, de novo, em situação de igualdade. Esse é o objetivo. Então, aqui, nós não podemos esquecer, o Estado atua constantemente? Atua, buscando a satisfação do interesse público. Como atua constantemente? Ele expõe a coletividade a risco em benefício da própria coletividade. Certo ou errado? Certo. Quando alguém sofre um ônus maior em benefício da coletividade, quem é que vai ter que pagar? A coletividade. Então, eu posso dizer que essa responsabilização objetiva do Estado tem duas pilastras grandiosas. Duas.
Primeiro, o risco inerente à sua atuação. Segundo, a solidariedade entre os cidadãos. É exatamente isso. Primeiro, o risco que decorre da atuação do Estado. E segundo, a solidariedade. Quem é que vai pagar a conta? Todos. Então nós vamos diluir. É exatamente isso. Então eu posso dizer que a base filosófica da teoria da responsabilidade objetiva está na teoria do risco. Então, qual é a teoria que nos permite dizer que o Estado responde objetivamente pelos danos causados? Teoria do risco. Teoria do risco. Cuidado, preste atenção por favor agora, venha até aqui, que eu já não estou indagando se aquele dano causado pelo agente deve ser suportado ou não pelo Estado. Isso nós já concluímos lá atrás, ao aplicarmos a teoria da imputação. Isso já está resolvido. O que o agente fez, quem fez foi o Estado. Teoria da imputação. Agora eu estou dando um passinho adiante. Como é que nós vamos demonstrar este dano ou dever de indenizar? Preciso demonstrar o dolo ou a culpa? Não. Qual é a teoria que me permite dizer que a responsabilidade do Estado é objetiva? É a teoria da imputação? Não. É a teoria do risco. Cuidado que essas duas teorias são colocadas em xeque para buscar confundir. E não pode confundir. São momentos diferentes. São momentos outros. O agente, quando atua, quem está atuando é a própria pessoa jurídica. Teoria da imputação. Causando dano, portanto, quem causou? A pessoa jurídica. Agora eu pergunto, tem que indenizar? Tem. Agora é o segundo momento. A responsabilidade é objetiva. Baseada em qual teoria? Teoria do risco. Beleza? Beleza. Olha como direito administrativo é legal, cara. Agora vamos complicar nossa vida um pouquinho, senão fica muito fácil. Qual é a teoria do risco que é adotada? Nós temos duas. Nós temos a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo. Teoria do risco integral e teoria do risco administrativo. Teoria do risco integral e teoria do risco administrativo. Agora vem até aqui, por favor. Qual é a diferença entre elas? Precisamos refletir. Substancialmente, diferença não há. Conceitualmente, não há diferença. A diferença reside no efeito. Tá? Substancialmente, não há diferença. A diferença está na consequência de alguns eventos que circundam o fato. Vamos a dois exemplos. Você imagina o sujeito que sai para caminhar. O cara lá está meio gordinho e ele fala, preciso dar fazer um exercício físico, caminhar. Só que é meio econômico na caminhada dele. Ele sai de manhã para caminhar, vai passar ao lado do prédio da prefeitura. Tá lá. Aí chega do lado do prédio da prefeitura, na calçada tem aquela faixa de proteção, de segurança. Porque o prédio está em obras, tem uma faixa que está na calçada. Ele olha e pensa, fala, para eu dar a volta nessa faixa, cara, eu vou dar uma volta lá longeão. Ah, não, mas não precisa emagrecer tanto assim. Menos.
Aí o que ele faz? Ele levanta a faixinha de segurança e por baixo. Cai de cima do prédio público um tijolo na cabeça dele. Estava em construção, causa ali lesão corporal grave. Pergunto, o Estado causou dano a ele? Causou. O Estado é responsável? Precisamos refletir. Que o Estado causou dano é certo, mas o Estado tomou a cautela necessária para que o dano não houvesse. Certo ou errado? Podemos aqui discutir se a vítima colaborou ou foi ela exclusivamente que deu causa ao dano? Podemos. Daí surge duas situações possíveis. A isenção da responsabilidade do Estado ou a diminuição dessa responsabilização. Tá. Então o que eu estou mostrando? Houve um dano, não houve? Só que tem um evento que circunda essa historinha que vai interferir nela, que é a conduta da vítima. A vítima, neste caso, ao menos colaborou para o evento danoso. Isso vai repercutir na responsabilidade do Estado? Vai. Excluindo-a ou atenuando-a. Isso decorre, quando eu falo que exclui ou atenua, é porque eu estou adotando a teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo, ela permite a existência de atenuantes ou de excludentes da responsabilidade do Estado. A responsabilidade continua sendo objetiva, motivada pela teoria do risco, mas essa responsabilidade pode ser excluída ou atenuada. Em razão do quê? Da teoria do risco administrativo. Se adotarmos a teoria do risco integral, aqui não admite a atenuação ou a exclusão. O Estado é sempre responsável. Se admitirmos a teoria do risco integral, não será possível falar-se em atenuantes e excludentes. O Estado é sempre responsável. Tá. Qual é a teoria que é adotada no nosso caso como regra? É a teoria do risco administrativo. Essa é a regra. Teoria do risco administrativo. Essa é a regra. Então podemos dizer que o Estado tem responsabilização objetiva? Sim, em regra. Admite-se a excludente e atenuantes? Admite-se porque é adotada a teoria do risco administrativo. Tá? Observe que é só teoria que a gente está vendo. Só o aspecto teórico. Então, qual é a regra da responsabilidade do Estado? É objetiva ou subjetiva? Objetiva. Baseada na teoria do risco? Sim. Risco integral ou risco administrativo? Administrativo porque admite a excludentes e atenuantes. Mas nós estamos falando das regras, há exceções. Tá bom? Há exceções. Estamos trabalhando com a regra por enquanto. Tá bom? Beleza? Obrigado, beleza. Agora nós vamos voltar a tratar do tema que a gente estava vendo, que é a administração pública indireta, no caso a autarquia. Vou apagar aqui, tá bom? Vocês se lembram quando nós falamos da administração em sentido objetivo? Vocês lembram, não lembram? O que é administração em sentido objetivo? A administração pública
em sentido objetivo, também conhecida como administração em sentido material, ou administração em sentido objetivo, em sentido material e em sentido funcional, é a atividade administrativa, que é o objeto daquela historinha que nós fizemos, é a atividade administrativa. Naquela oportunidade, quando falamos desse tema, nós elencamos aquilo que deveríamos entender como atividade administrativa. Falamos que a atividade administrativa pode ser de fomento, pode ser de polícia, pode ser de serviço, e pode ser, eu vou botar com outra cor, e pode ser exercendo atividade econômica. Tá certo? Então, eu tenho aqui a atividade administrativa, fomento, polícia e serviço, e atividade econômica. Nós vamos fazer uma separação em dois grupinhos aqui, tá? Nós vamos colocar tudo isso daqui como se fosse em sentido amplo, serviço público. Então eu posso dizer que eu tenho dois tipos de atividade desenvolvidas. Quais? Serviço público em sentido amplo e atividade econômica. Tá bom? Serviço público em sentido amplo e atividade econômica. Dois grupos absolutamente diferentes. Tá. No que isso nos interessa? O que isso nos importa? A hora que eu vou na Constituição Federal, lá no artigo 37, parágrafo 6º, a Constituição diz que a administração, o Estado, pessoa jurídica de direito público, ou a pessoa jurídica de direito privado, que causar dano a terceiro na prestação de serviço público é responsável. Então, no dispositivo que prevê a responsabilidade civil do Estado, a Constituição se limita a falar de quem? Da prestação de serviço. Então, é muito importante para a gente fazer essa cisão. Quando presta serviço público e quando exerce atividade econômica. Isso é muito importante. Perfeito? Agora, eu quero que vocês, e esse quero é um desejo grandioso, que vocês me digam, quando o Estado exerce diretamente ou indiretamente atividade econômica, se submete às mesmas responsabilidades tributárias, trabalhistas, civis e comerciais da iniciativa privada. Certo ou errado? Certo, falamos isso hoje, por um acaso. Se eu afirmo que o Estado, quando exerce atividade econômica, se submete às mesmas regras civis da iniciativa privada, o que eu estou falando no que se refere a dano causado a terceiro? Que ele vai ter a mesma responsabilidade da iniciativa privada. E a responsabilidade da iniciativa privada é objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Então, quando há o exercício de atividade econômica, não se fiquem preocupados em anotar. Nós vamos anotar com calma. Compreendam. Quando o Estado exerce atividade econômica, ele se sujeita às mesmas regras civis da iniciativa privada. Também no que se refere à responsabilidade por dano causado a terceiro. Portanto, nesse caso, a responsabilidade é subjetiva.
Tá bem? Nós vamos anotar aqui. Tá? O que eu quero é que vocês percebam isso. Que estabelecemos inicialmente no nosso trabalho a diferença entre os regimes jurídicos privado e regime jurídico público. Pelo regime privado, a responsabilidade civil é subjetiva ou objetiva? Subjetiva, que é o que é aplicado a nós. Essas regras da iniciativa privada se aplicam ao Estado quando ele exerce atividade econômica. Portanto, neste caso, a responsabilidade é subjetiva. Tá, eu vou só trazer agora, não fiquem preocupados em anotar, uma prova da ESAF, que foi perguntado o seguinte. Assinale, dentre as situações abaixo, quais são as entidades que têm responsabilidade subjetiva? Quais são as entidades que têm responsabilidade subjetiva? Rede Globo de televisão, a União ou a Caixa Econômica Federal? Qual é que tem responsabilidade subjetiva? A nossa questão está fácil, porque só tem 3 alternativas, tá? Tá meio manca, tá bem? Só tem 3, A, B, C. Oi? Só uma. A União, a responsabilidade é subjetiva? Não, a regra aqui é objetiva. A Rede Globo de televisão, a responsabilidade é subjetiva ou objetiva? É objetiva, porque ela é concessionária de serviço público. No exercício de sua atividade precípua, é objetiva, porque é concessionária de serviço de radiodifusão. Aí você olha para a Caixa Econômica Federal. Faz parte da administração pública? Faz. É uma pessoa jurídica de direito privado, que exerce atividade econômica, portanto as regras são as mesmas da iniciativa privada. Portanto a responsabilidade é subjetiva em regra. A maioria nessa prova foi na Rede Globo. Não, a Rede Globo, iniciativa privada. Só que esquece que é concessionária de serviço público. Está prestando serviço público. Tá, eu quero que vocês percebam, então, que tem 2 pontos importantíssimos para a gente, antes de tudo. É definirmos qual é o tipo de atividade exercida. Isso nós precisamos perceber na nossa prova. A gente precisa anotar. Então, naquele ponto, vem até aqui agora, por favor, no quadro, em que nós falamos da administração pública em sentido objetivo, falamos o que é administração? É toda atividade administrativa. Esta se manifesta de várias maneiras. Fomento, polícia, serviço público e atividade econômica. Dentro desse rol, nós vamos estabelecer 2 categorias. Atividade econômica de um lado e serviço público em sentido amplo do outro lado. Tá? Então eu pergunto, vamos trabalhar com a regra. A administração, quando presta serviço público, tem responsabilidade objetiva? Sim. Quando exerce atividade econômica, responsabilidade subjetiva. É isso que nós vamos trabalhar. Tá? Sempre, por favor, caminhando por partes. Não adianta querer resolver tudo de uma vez só. Vai dar problema. Tá bom? Então, primeiro nós fizemos o quê? Estabelecemos as bases filosóficas e fundamentais da responsabilidade objetiva do Estado. Qual é a teoria adotada para determinarmos a responsabilidade objetiva do Estado? Teoria do risco. Admite excludente e atenuantes? Sim, portanto é risco administrativo. Tá bom? Essa teoria do risco e, portanto, a responsabilidade objetiva haverá quando há atividade econômica? Não, porque aí eu pego as regras de direito privado. Responsabilidade subjetiva. Beleza? Beleza. Vamos olhar para o texto constitucional e nós vamos fazer algumas anotações sobre ele aqui do lado. Lá no texto constitucional, no artigo 37, parágrafo 6º, 37, parágrafo 6º, está dito que a administração pública
e também as concessionárias de serviço. Portanto, fala administração pública que esteja prestando serviço público. E aqui no termo administração pública, nós vamos colocar pessoa jurídica de direito público. Quem é administração pública, pessoa jurídica de direito público? Pergunto. Posso elencar dentre essas pessoas a administração direta? União, estados e municípios? Sim. E também a indireta. Mas quais da indireta? Autarquias e as fundações públicas quando de direito público. Então eu posso colocar aqui autarquias e as fundações públicas quando de direito público. Então, esse é o primeiro item que me interessa, tá? Eu vou numerar aqui que eu vou precisar do outro lado ali. Item 1. Administração pública, ou seja, pessoa jurídica de direito público, prestando serviço público. Se causa dano a terceiro, a responsabilidade é objetiva. Então, olha, pessoa jurídica de direito público, administração direta e indireta, que cause dano a terceiro na prestação de serviço. A responsabilidade é objetiva. Beleza? Tá. Prestando serviço público. Agora, eu vou mudar só a posição desse quadro aqui para ficar mais fácil para eu trabalhar ali, tá? Administração indireta. Anotamos quem? Autarquias e as fundações públicas de direito público. Tá. Isso quando estão prestando serviço público. Tá aqui. Agora, e se estiver exercendo atividade econômica? Neste caso, se houver dano causado a terceiro, a responsabilidade será subjetiva. Então, qual que é a pedra de toque aqui? O que nos interessa? É saber o quê? Se está prestando serviço público ou se está exercendo atividade econômica. É isso que interessa. Tá bom? É isso que interessa. Beleza? Beleza. Anotem aí, por favor. É impressionante, né? A gente percebe quando a gente está dando aula de direito administrativo, os alunos ficam olhando para o relógio, cara. Não, ficam olhando para o relógio, cara, olha para o relógio. Mas eu sei qual que é o problema. É aquele negócio, nossa, mas já está acabando, eu não acredito, cara. Já está acabando, bicho, é só semana que vem agora. Não, é uma ansiedade, né? Não é verdade? É, eu acredito. Agora vamos à segunda situação aqui do lado, tá bom? Não, mantenha no quadro lá, que o pessoal da unidade anotar com tranquilidade. Aqui, ó, mantenha no quadro, por favor.
Agora vem até aqui. Segunda situação que pode surgir. Segunda. Aqui eu vou ter a administração pública também, tá? Então eu vou colocar aqui administração pública. Só que agora nós vamos olhar para a administração pública e dar atenção a quem tem personalidade de direito privado e não de direito público. Lá nós anotamos pessoas jurídicas de direito público, não foi isso? Autarquias e fundações. Aqui eu vou olhar para a administração pública, tá bem? Todavia, pessoa jurídica de direito privado. Quem é que nós vamos ter como pessoas jurídicas de direito privado? Teremos sociedade de economia mista, correto? Teremos sociedade de economia mista, teremos ainda empresa pública, só que agora nós vamos dar um passinho adiante. O texto constitucional, ele fala de pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. Então nós vamos colocar aqui empresa privada, concessionária de serviço público. Portanto, que presta serviço público. Tá. Estamos falando de pessoas jurídicas de direito privado, neste caso, tá bem? Que estão fazendo o quê? Prestando serviço público. Se estão prestando serviço público, a responsabilidade é objetiva. Se estão prestando serviço público, responsabilidade é objetiva. Ocorre, entretanto, como nós já vimos no começo do nosso trabalho, que essas entidades empresariais aqui, elas não são, a rigor, criadas para prestação de serviço. Elas são criadas, a rigor, para o quê? Para atividade econômica. Então aqui eu terei, vou abrir a chave aqui igual eu fiz do outro lado, tá? Aqui eu terei ela exercendo a atividade econômica. Então, quando estão prestando serviço público, responsabilidade objetiva. Quando estão exercendo atividade econômica, a responsabilidade será subjetiva. Mas não se esqueçam, quando eu coloquei a empresa privada do lado de cá, eu só estou admitindo ela como concessionária de serviço público. Portanto, eu estou tratando dela aqui, essa daqui. Tá bem? Empresa privada, concessionária de serviço. Essa só presta serviço público. A sociedade de economia mista e a empresa pública, pergunto, presta serviço público? A regra é que não. A regra é que atuam na atividade econômica. Excepcionalmente, estarão aqui. Então, o que me interessa é, se é administração pública, pessoa de direito privado, e presta serviço público, responsabilidade objetiva. Se é administração pública, pessoa de direito privado, que exerce atividade econômica, responsabilidade subjetiva. É isso daí, tá bom? Tá aqui. Mantenha no quadro, por favor. Ah, eu esqueci de botar ela aqui. Eu ponho ela aqui, eu esqueci. Ficou faltando uma entidade aqui. Vem até aqui, por favor. Vou achar espacinho para ela aqui agora, né, Paulo? Ficou faltando, uma pessoa aqui. Tem mais uma que é a fundação
pública de direito privado. Tá? Pessoa jurídica de direito privado, nós temos a fundação que pode ser também. Tá bom? Beleza? Ficou meio apertadinho ali, mas está lá. Então venha, mantendo o quadro. Pode manter o quadro, por favor. Agora vem até aqui. Então preste atenção. O que é muito importante para a gente é determinarmos na nossa prova qual é a atividade desenvolvida. É isso que é importante. Se é atividade econômica, não interessa quem está fazendo. A responsabilidade é subjetiva. Tá bem? Não interessa quem está fazendo. Ela é subjetiva. Se a atividade desenvolvida é prestação de serviço público, a responsabilidade é objetiva. Então, o que interessa é determinarmos a atividade desenvolvida. É isso que interessa. Tá? É isso que interessa. Só que precisamos complicar a nossa vida. Ficou facinho, não ficou? Atividade econômica, subjetiva. Prestação de serviço, objetiva. Mas se for assim, todo mundo passa. Precisamos complicar um pouco. Um tema importante. Busão. Vai pegar o busão, tá? Aqui em São Paulo é uma delícia andar de ônibus. Tá bem? Logo que eu cheguei em São Paulo em 2003, trabalhava na Avenida Paulista, lá no TRF, saí do tribunal, tinha que descer lá para a Marginal Tietê para pegar o outro ônibus para ir para casa, ir para o interior. Era uma luta do caramba. Então eu saía do TRF, pegava um ônibus que passa na frente da Avenida Paulista, na frente do tribunal, que chama Morro Grande. Não esqueço disso, cara. Quando eu morava no interior, lá o ônibus anda em slow motion. Não, pressa pra quê, velho? Fui pegar o Morro Grande, primeira vez. Senta eu lá, quietinho no meu canto. Consegui sentar. Já é algo excepcional. Já é espetacular. Aí o Morro Grande, ele vai na Dr. Arnaldo ali, chega, passa na frente do Cemitério da Consolação e desce o Cemitério da Consolação, a ladeira assim. Zzz. Chega lá embaixo, tá? Não tem uma curva, tem um cotovelo. Cara, pra que frear, meu chapa? O cara vai e faz aquela curva no gás. Você preguei a cara no vidro assim, ó. Agora eu pergunto, e se bate esse ônibus? Bate no seu Audi que está estacionado ali do lado. Amarrota tudo teu carro. Pergunto, a responsabilidade da concessionária de serviço público, que é uma empresa privada, é objetiva ou subjetiva? É objetiva ou subjetiva? Hoje nós podemos falar sem medo de errar. Ela é objetiva. Mas tinha uma discussão que ainda se pergunta em prova para saber o atual entendimento. Tá? Àquela época, não fiquem preocupados em anotar, preste atenção. Depois nós vamos anotar. Àquela época, quando essa discussão existia, falava-se que a concessionária de serviço, ela respondia objetivamente por dano causado ao usuário do serviço. Quando o dano era causado a quem não era usuário do serviço, a responsabilidade era subjetiva. Então tinha duas situações bem evidentes, duas. Essa do sujeito que vai lá e faz a curva com o busão e bate no teu carro e amarrota ele todo. Pergunto, você é usuário do serviço? Não. Então a responsabilidade seria subjetiva. Diferente é a postura de quem? Da senhorinha que para pegar o busão, o ônibus para no ponto, você sabe que eles param e esperam no ponto. Ela vai subir com toda aquela agilidade, põe a perninha lá e o cara sai. A senhora cai e quebra a bacia. Acontece todo dia isso. Quebra a bacia, tem dano, lesão corporal. Ela é usuária do serviço? Responsabilidade, então, objetiva.
Então, havia essa distinção em relação às prestadoras de serviço público. Mas o Supremo Tribunal Federal resolveu isso. O que o Supremo afirmou? Analisando o tema, o Supremo fala: a Constituição Federal, ao definir a responsabilidade objetiva, ela não estabelece distinção. Então, se a concessionária, que é uma pessoa jurídica de direito privado, está prestando serviço público, seja dano causado ao usuário ou não usuário, a responsabilidade é objetiva. Tá? E por que eu faço questão de mostrar o que nós tínhamos antes, de qual é o entendimento hoje? Porque várias provas têm perguntado qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito de danos causados pela prestadora de serviço ao não usuário de serviço público. A responsabilidade hoje é objetiva. Então, olha, prestando serviço público, seja dano causado ao usuário ou não usuário, a responsabilidade é objetiva. Tá bom? Então, é interessante para nós estabelecermos a distinção entre usuário e não usuário? Já perdeu razão de ser essa distinção. Não há mais essa diferença. Tá? Então, em ambas as situações, eu tenho a responsabilidade objetiva. Tá bem? Em ambas as situações, responsabilidade objetiva. Agora surge um tema. Definimos quais são as pessoas jurídicas, tá bem? Definimos. Agora nós vamos voltar à autarquia, que nós tínhamos feito uma pergunta, não tínhamos? Qual foi a pergunta? Qual é a natureza jurídica da responsabilidade civil da autarquia, não é isso? Tá, vamos responder então essa pergunta. A pergunta é, vou só repetir ela. Qual é a natureza jurídica da responsabilidade civil da autarquia? Foi essa a pergunta. Vamos respondê-la. A responsabilidade civil agora que é para anotar, a responsabilidade civil é, em regra, objetiva. É, em regra, objetiva. Ponto. Agora nós vamos anotar uma exceção adiante, tá? Vem até aqui, preste atenção só um pouquinho. Quando falamos do conceito de autarquia, eu falei, a autarquia é criada para quê? Obrigado. Para exercer atividade típica do Estado. Ou seja, prestação de serviço. Tá. Mas há algumas situações em que pontualmente, olha o que eu vou falar, hein? Pontualmente, a autarquia exerce atividade econômica, pontual. Não é a atividade primordial dela. Mas, eventualmente, em certas situações, ela exerce atividade econômica. Quando ela está de modo excepcionalizado exercendo atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva. Então, é isso que eu quero que vocês anotem. Quando, excepcionalmente, exercer atividade econômica, quando, excepcionalmente, exercer atividade econômica, a responsabilidade será subjetiva. Beleza? Tá. Mais adiante nós vamos abrir um parênteses adiante, depois, a respeito da omissão. Porque aí vem chute na canela. Aí a coisa complica um pouquinho. Tá? Vamos só para nos divertirmos um pouco, vamos resolver algumas questões sobre o tema.
Não, aí é o problema. A concessionária de serviço público, a pergunta da colega é, a concessionária quando causa dano, quem é que vai ser responsabilizado? Quem é que vai suportar o ônus do dano causado? Não é o Estado, é ela. O Estado só vai ser incomodado se ela não tiver dinheiro. Tá? Então, por exemplo, concessionária de serviço público causou dano a você, quem paga é a empresa. Agora, se ela não tem condição de te pagar, aí eu vou atrás de quem delegou o serviço para ela. Vou lá no Estado, tá bem? Então, primeiro a gente chega até ela. Olha que situação interessante, cara. Só para ilustrar, tá? A Caixa Econômica Federal, a responsabilidade dela é objetiva ou subjetiva? Em regra, é subjetiva, porque em regra exerce atividade econômica. Agora, ela presta serviço público também? Administração do FGTS? Não é isso? Pergunto, ela não trata do sistema financeiro de habitação? Dos mútuos que são elaborados? Prestação de serviço? Mas tem outra que é mais legal ainda. Loteria. Quem é a administradora? A Caixa. Olha que legal. Aí dá pano pra manga, hein? Você imagina você ganhar 43 milhões em tese? Em tese. Deve ser uma delícia. Você está no domingo em casa, você toma conhecimento de que acertou a Mega Sena. 43 conto. No domingo. Você já vira para sua mulher, já fala para sua consorte, certo ou errado? Ganhei 43 milhões em 10 sujeitos, mas dividido em 10 é 4 conto e meio para cada um? Beleza. Você acha que a sua mulher vai ficar contente? Nossa, ela já veste a roupa na hora e vai, ó, pega o lingueta de fogo aí e vamos embora. Cartão de crédito. Já saca o cartão de crédito, falou, meu, tá na mão, vamos. E sai, domingão. No outro dia você vai lá na Caixa para sacar a grana. Chega lá, digita o seu bilhete. Meu senhor, esse bilhete não foi registrado pela funcionária da lotérica. O senhor fez o jogo, mas ela não registrou. Você ganhou em tese. E isso aconteceu. E o dono da lotérica, ele veio e reconheceu o erro. Ele falou, fizemos o bolão sim, só que a funcionária não registrou. Alguém errou. Beleza, alguém sofreu dano? Danozinho de nada. De nada. Vai entrar com ação contra quem? Se você entra com ação contra o dono da lotérica, ele já reconheceu que errou. Pergunto, você vai ganhar a ação? Vai. Julgo procedente a ação, condeno o senhor José da Silva, dono da lotérica Boa Sorte, a pagar 43 milhões de reais. Você vai virar o cara de ponta cabeça, não vai ser um tostão furado. Não vai ter. Pode entrar contra a Caixa? Em tese é possível, já que ela é administradora disso e deveria fiscalizar a atividade de seus delegatários. E a Caixa tem como suportar. O problema é, a responsabilidade é objetiva ou subjetiva? Precisamos saber. Se for atividade econômica, subjetiva. Se for prestação de serviço, objetivo. Tá? E o tema ele está em volta disso. Tá bem? Para mim, nesse caso, se apresenta como responsabilização objetiva, porque é prestação de serviço. Tá? Mas a discussão aí vai longe. E há demanda em andamento a respeito disso. A respeito exatamente disso daí. Então, para vocês notarem como que a discussão a respeito da responsabilidade, ela se torna uma discussão muito interessante. Quando você vê o caso concreto, aí se mostra muito interessante. Tá? Vamos resolver uma questão que nós temos ali? Vamos lá? É resolver sem errar, tá? Não, ali você... Sim. Vem até aqui, por favor. A pergunta da colega em sala é a respeito da definição de serviço público. Nós não ingressamos nesse tema de definição em sentido estrito. Tanto que eu fiz, na hora que nós arrolamos as hipóteses, a administração, eu falei, ó, nós vamos trabalhar com 2 pacotes. Serviço público em sentido amplo e atividade econômica. Tá? Então, dentro da expressão serviço público entra fomento, polícia administrativa
e a prestação de serviço em sentido estrito. Tudo está ali dentro. Tá? Então, o objetivo é só fazer a distinção entre o que é serviço público em sentido amplo, responsabilidade objetiva, e atividade econômica do outro lado. Tá? Então, não podemos ingressar naquela discussão o que é serviço público em sentido estrito, se é um serviço pessoal ou se é um serviço coletivo. Tá? Isso a gente deixa para outro momento. Tá bem? Agora vamos lá, sem errar, hein? As entidades da administração pública indireta, do Poder Executivo, apesar de não submetidas hierarquicamente ao Ministério, que se vinculam, sujeitam à supervisão ministerial? Sim. Qual que é o nome do controle que nós temos aí? Vem até aqui. Controle é tutela administrativa, controle finalístico ou supervisão. No caso ministerial, porque é vinculado a um ministério. Então, voltando à questão, por favor. A resposta ali está certa. Não tinha jeito de errar especialmente quem está aqui na sala, porque já tinha aparecido o gabarito. Por meio do princípio da tutela, a administração pública fiscaliza as atividades de seus entes, com o objetivo de garantir a observância de suas finalidades institucionais. Entes são entidades, são pessoas jurídicas, portanto, se fiscaliza a atividade de seus entes, eu tenho de fato a tutela administrativa, portanto, o item aí está certo, tá bom? O item está certo. Agora vem até aqui, por favor. A autarquia tem responsabilidade objetiva na prestação do serviço. Já chegamos a essa conclusão. Agora a pergunta é, na prestação do serviço, e é uma pergunta, há alguma exceção a essa responsabilidade objetiva? Isso que nós vamos falar se refere também ao Estado, não só à autarquia, tá bom? Então, já sabemos que na prestação do serviço causou dano a terceiro, a responsabilidade é objetiva. Beleza? Isso nós já sabemos. Causou dano a terceiro, prestando serviço público, responsabilidade objetiva. Ponto. Beleza? Beleza. Vamos a uma situação trágica que nós tivemos aqui em São Paulo. Tá? Trágico. Se for analisar, tem um monte, né? Salvo engano, não sei se foi na Avenida Edgar Facó ou na Inajar de Souza. São avenidas que saem da Marginal Tietê e sobem sentido Zona Norte de São Paulo. Então tem ali duas avenidas enormes ali. Foi em uma dessas avenidas. O pai, caminhando no canteiro central da avenida, com o seu filho, menino de 4, 5 anos. Mãozinha dada, caminhando. Gramado no canteiro central. Na hora que ele caminha no canteiro central, alguém foi lá, roubou a tampa do bueiro da boca de lobo. O cara foi lá, roubou a tampa de ferro que cobria ali. Embaixo daquelas duas avenidas, dos dois canteiros centrais ali, há um córrego que desemboca no Tietê. E o pai, caminhando com a criança,
a grama em cima do buraco, não viu, o menininho pisou e caiu dentro da água. Caiu, sumiu no buraco. O garoto faleceu, foi encontrado lá no Tietê, depois morreu. Tá. A pergunta que surge é, nós estamos diante da prestação de um serviço público, tá? Que é um serviço de saneamento básico, que é prestado pela administração pública. Pergunto, a responsabilidade da administração existe? Sem dúvida que existe. A dúvida, neste caso, não impera. A discussão é, ela é objetiva ou subjetiva? Esse é o problema. Por que que a discussão surge? Neste caso específico, houve uma ação do Estado causando dano ou houve uma abstenção do Estado? Esse é o problema. Quando o Estado, agindo, causa dano a terceiro, na prestação do serviço, sem qualquer dúvida, a responsabilidade é objetiva. Então, olhe, quando o Estado... Agora preste atenção que nós vamos melhorando a informação, trazendo detalhes a respeito dela. Nós tínhamos afirmado que o Estado e, portanto, a autarquia também, na prestação do serviço, a responsabilidade é objetiva. Tá? Só que agora surge um problema para a gente resolver. Na prestação do serviço, o Estado e a autarquia também podem ter uma conduta positiva, ou seja, uma ação, que é um fazer, ou podem ter uma conduta negativa, que é uma omissão. Ou seja, um não fazer. Tá certo? Um não fazer. Na prestação do serviço. Tá. Uma outra situação que nós tivemos em São Paulo, também tratando de responsabilidade, mas de concessionária de serviço público. Em São Paulo, o ônibus, o coletivo, nós tivemos dois casos em uma semana. Exatamente isso. Já faz um tempinho, mas 2 casos. O ônibus aqui em São Paulo descendo uma ladeira. 2 sujeitos no ponto de ônibus, 6 horas da manhã para ir trabalhar. O cara está lá no ponto, de boa, esperando. O ônibus aí faz aquela curva rapidão, solta a roda do ônibus. Soltou a roda, ela veio em alta velocidade, tum, pum, na cabeça do cara. Matou o cara. Em uma semana tivemos 2 eventos absolutamente idênticos. A responsabilidade é da concessionária? Sim. Por quê? Ela estava prestando serviço público, transporte coletivo? Sim. Mas ela responde por uma ação ou por uma omissão? Omissão. Deixou de fazer o quê? De fazer a manutenção do veículo. Correto? Uma omissão. Tá? Mesma coisa ocorreu no Rio de Janeiro em relação ao bondinho que teve problema com o freio. Tá? Faltou lá, evidentemente. Naquele caso, de acordo com o que nós vimos na imprensa, faltou manutenção. Diz que tinha uma peça lá, inclusive, que estava presa com arame. Tá? Então faltou manutenção. Agora, olhe, a responsabilidade do Estado em ambas as situações é evidente. A discussão é se é omissão ou uma ação. Nas duas situações em que eu apresentei aqui a omissão, qual foi a primeira indagação que nós fizemos? Deixou de fazer aquilo que deveria fazer. Mas por que eu concluo que deixou? Porque houve negligência. E a negligência é uma modalidade de culpa. Então, eu já saio do terreno da responsabilidade objetiva para ingressar na discussão da culpa. Então, posso afirmar, nós estamos só refletindo por enquanto, que é possível, na prestação do serviço, que a responsabilidade seja subjetiva, exigindo-se análise da culpa? Sim, especialmente quando houver uma omissão. Quando tem omissão, a gente sai da responsabilidade objetiva e começa a analisar o quê? A má prestação do serviço, a falta de manutenção,
a falta do serviço. Aí surge a discussão a respeito da culpa. Não anotem porque essa solução não é pronta. Tá? Espera um pouquinho. Então, o que eu estou perguntando, ingressamos na discussão a respeito disso? É possível que a responsabilidade seja subjetiva? Essa é a pergunta. É possível. Só que eu tenho duas situações. A doutrina tem entendido que, neste caso, a responsabilidade é subjetiva. Ou seja, depende da demonstração do dolo ou da culpa. A jurisprudência não é tão tranquila assim. Tanto que no material de vocês vão encontrar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo diz, tanto na ação quanto na omissão, a responsabilidade é objetiva, não estabelecendo distinção. Tá. E por que eu falo isso? Ah, professor, está exagerando. Não estou exagerando no sentido de aprofundar o tema, porque nós estamos vendo nas provas fiscais que estão cobrando entendimento do Supremo Tribunal Federal. E a gente precisa enfrentar isso daí. Senão, não vai dar certo. Tá? Então, vamos por passo. Vamos caminhando. Quando se fala em omissão, a responsabilidade será subjetiva. Ainda que na prestação do serviço. Correto? Beleza? Obrigado, beleza. Neste caso, entretanto, não há na jurisprudência, e eu vou anotar aqui embaixo, não há na jurisprudência uniformidade sobre o tema. Não há na jurisprudência uniformidade sobre isso. Tá. Agora eu só vou rolar como exemplo. Exemplo do que nós temos no STF. No material de vocês tem uma decisão do Supremo que fala que a responsabilidade é objetiva. Tá bem? A responsabilidade é objetiva. Uma omissão. Não é que não há sem culpa, é que não me interessa analisar isso. O Estado omitiu. Sim, perfeito. O tema que o Supremo diz, há uma reserva do possível. É essa exatamente a discussão. Tá. O Estado tem condição, concretamente, de fiscalizar todas as bocas de lobo em São Paulo diariamente? Impossível. Então, há uma reserva do possível. Eu não posso exigir do Estado algo que vai além das possibilidades. É óbvio que há incúria, há o desleixo, há a falta de prestação de serviço. Isso é evidente, a gente sabe disso. Mas há situações em que eu não posso exigir dele mais do que ele tem condição de prestar. Isso chama reserva do possível. Tá. Mas o Estado não pode alegar a reserva do possível para excusar-se dessa responsabilidade. E é exatamente onde o Supremo toca. O Supremo fala, não adianta o Estado alegar que não pode fiscalizar diariamente isso, alegando a reserva do possível para se proteger, para não ser responsabilizado. Diante disso, arredo a responsabilidade subjetiva e impõe o dever dele indenizar, adotando a responsabilidade objetiva. Então, olha o tema que interessante que é. Nesse caso da boca de lobo e que tiraram a tampa. Qual seria um argumento do município para se defender? Falar, eu não tenho condição e é inviável de colocar um agente público diariamente para fiscalizar isso. Não tem como fazer. Então ele poderia alegar a reserva do possível. Eu não indenizo porque não tem como eu fazer isso. O Supremo, ele não abandonou esse raciocínio. Ele falou, tudo bem, não é possível você fiscalizar. Então eu não vou te responsabilizar por negligência. Tira isso do lado. Eu te responsabilizo porque causou dano prestando serviço público. Responsabilidade objetiva. Eu só excluo o tema da discussão. Só isso. Tá bem? Agora, olha, chega a arrepiar isso. De como que é bonito as discussões a respeito de responsabilidade civil. E é verdade, cara. É muito interessante. Porque chega a essas situações extremadas
de como é que eu exijo do Estado uma fiscalização cotidiana de determinados detalhes. Não tem como fazê-lo. O que a gente tem visto, e a gente está vendo a toda hora, prestação de serviço público, é café e leite injetado na veia. A gente está vendo isso. Vai lá. Você entendeu? A gente viu isso. Prestação de serviço. Tá? Houve uma omissão? Houve. Do técnico de enfermagem que deveria fiscalizar. A omissão houve. Então, tem todos esses detalhes que são importantes. Agora, o que nos interessa aqui é a responsabilidade do Estado, e no caso da autarquia, pela prestação é objetiva. Sem dúvida, isso é a regra. Quando há uma ação, a responsabilidade é objetiva? É. Quando há uma omissão, a situação é tranquila? Não é. A doutrina entende que a responsabilidade é, neste caso, subjetiva, porque eu preciso analisar a negligência. A jurisprudência não é tranquila, tanto que o Supremo, em várias decisões, afirma que ela continua sendo objetiva. E é isso que precisa ficar registrado, tá bom? Beleza? Obrigado, beleza. Não, ali tem o Estado participando também. Parceria público-privada, o Estado também participa e ela tem responsabilização também, tá? Agora observe aqui, por favor. Você entra com ação indenizatória contra o Estado e nós vamos dar o mesmo tratamento à autarquia, que é o que nós estamos estudando. Você teve um dano, entrou com ação indenizatória contra a autarquia. Essa ação indenizatória, em regra, pergunta que faço, ela vai discutir dolo e culpa? Não, porque se é autarquia, essa ação indenizatória demandará o reconhecimento da responsabilidade objetiva. Beleza? Então, a autarquia foi condenada. Ela vai pagar? Vai. Ela tem que pagar. Tá. Então, ela vai fazer o pagamento. Então, ela vai ter que indenizar você. Indenização. Pergunta que faço. Você ganhou a demanda contra a autarquia. Ganhou? Vamos pensar que você tenha que receber por um dano causado pela autarquia R$500 mil. Sentença condenatória, título executivo, transitou em julgado. Você vai lá na autarquia, quero cobrar, quero receber. Você pode penhorar, vem até aqui por favor. Você pode penhorar bens da autarquia? Não pode. E aí, se ela não pagar? Os bens das autarquias são impenhoráveis. Então, na hora da satisfação do crédito, não há que se falar em penhora aqui. Os bens das autarquias, e eu já vou notar do lado, os bens das autarquias são bens públicos. E são bens públicos afetados a uma finalidade específica. Tá? São bens públicos? Estão vinculados a uma finalidade específica. Tá? Eles são classificados, esses bens públicos das autarquias, como bens de uso especial. Então, os bens das autarquias são bens públicos e são, mais precisamente, dentre os bens públicos, classificados como bens de uso especial. Sobre esses bens, não se admite a penhora, eles são impenhoráveis. Beleza? Então não vai fazer penhora. Por que que não faz penhora?
Vem até aqui, por favor. Por que não faz penhora? Em razão de um princípio, chama princípio da continuidade do serviço público. Então, se eu penhorar bens da autarquia, ela não vai poder prestar o serviço público que ela deve prestar. Aí o interesse público vai sofrer, não vai? Então, não se admite a penhora dos bens das autarquias, por quê? Em razão do princípio da continuidade do serviço público. Não se admite a penhora. Mas como é que vai cobrar? Essa cobrança do título executivo judicial em relação à autarquia será feita, essa cobrança, nos moldes do artigo 100 da Constituição Federal, que trata dos precatórios, na forma de precatórios. Ordem cronológica. Forma de precatórios, na ordem cronológica. Tá, então vai entrar lá para pagamento na ordem cronológica. Pode furar essa fila? Vem até aqui. Posso furar essa fila e passar na frente dos outros? Há exceções. Quando o valor do pagamento, de acordo com a lei, é uma conta de pequeno valor, ele não entra na fila do precatórios, mas também não admite penhora. Tá? Então, quando o valor é pela lei considerado de pequeno valor, não entra na fila do precatórios, mas não permite a penhora. Tá certo? Tá. Então, a cobrança é feita através do artigo 100, na ordem cronológica? Sim, essa é a regra. Mas há exceções, especialmente quando, por lei, esse valor é considerado pequeno. Salvo engano, é até 60 salários mínimos, eu acho. Tá? Ele é considerado pequeno. Isso não quer dizer que admite penhores, quer dizer só uma coisa, que não fique esperando na fila. Tá? Então, olha, você ganhou a indenização contra a autarquia, vai penhorar bens dela? Não vai, são impenhoráveis. Como vai ser feita a cobrança? Pela ordem cronológica prevista na Constituição Federal, entra na fila e espera. Tá? Pergunto, isso é bom? É bom. Por dois motivos. Se você ganha aquela ação contra o dono da lotérica, você vai levar? Não vai. Não fica na fila, mas não leva também. Aqui você vai ficar na fila, você vai receber. Porque o Estado e a autarquia têm liquidez. Quer dizer, receber você vai. Talvez você não. Tá? Mas há liquidez, tá bom? Tá, então nós já falamos, preste atenção, da impenhorabilidade dos bens das autarquias, não se admite a penhora. A cobrança dos débitos da autarquia é feita nos moldes do que eu tenho no artigo 100, na ordem cronológica, através de precatórios. Tá? Isso tudo caminhando, levando em conta ali a responsabilidade objetiva, dever indenizatório, nós fomos caminhando. Então, em síntese, ação indenizatória contra a autarquia, ela vai pagar? Vai. Pagar de que modo? Nos moldes do artigo 100, tá certo? E não admite-se a penhora de seus bens. Ah, mas tem um cara que nós não podemos esquecer aqui. Quem é? O agente público. Alguém pisou na bola. A autarquia vai lá e te paga. Falou, tá aqui. Agora ela vai virar para o seu agente e vai falar o quê? Agora, vamos trocar uma ideia. Preciso conversar com você. Essa é a ação regressiva. Não anotem ainda. Tá? Ela vai virar para o seu agente e vai conversar com ele. Fala, meu, precisamos conversar. Eu acho que você agiu dolosa ou culposamente. E eu quero que você me indenize, porque eu precisei pagar o terceiro. A pergunta que faço é, por enquanto, simples. Depois que o Estado, e no caso a autarquia, paga o terceiro, ela pode cobrar o seu funcionário? Pode. Para tanto, ela depende de demonstrar que ele agiu dolosa ou culposamente.
Tá. Conclusão a que chegamos. A responsabilidade, não da pessoa jurídica, não é dela mais. Eu já não quero saber mais da responsabilidade dela. Eu estou falando da responsabilidade de quem? Do agente. A responsabilidade do agente por dano causado a terceiro ela é subjetiva. O que isso quer dizer? Que a administração, para reaver aquilo que houver indenizado a terceiro, deverá demonstrar dolo ou culpa. Correto? Então, o agente será responsabilizado por dano causado a terceiro de maneira subjetiva, dolo ou culpa. Agora vamos refletir. Quem é que vai mover ação contra o agente? Vamos a uma situação. Você sofreu dano. Eu quero reflexão só por enquanto. Você sofreu dano. Você vai parar para pensar. Você vai mover ação contra quem? Contra o Estado ou contra o agente? Vamos parar para pensar, porque a situação não é tranquila, tá? Pensemos que você teria a opção, tá bem? Eu falo, não vou mover contra o Estado, não. Eu quero mover contra o cara que me fez mal. O cara que causou dano contra mim. Eu quero mover contra ele. Para eu mover essa ação indenizatória contra o agente, eu, na ação indenizatória, tenho que fazer o quê? Demonstrar a conduta do agente, demonstrar o dano que ele me causou, e demonstrar o dolo ou a culpa. Certo ou errado? Então vou mover contra ele, demonstrando tudo isso. Pergunto, é mais difícil o campo da prova em relação ao agente? Então eu tenho que fazer uma força um pouquinho maior. Segundo, se eu ganho a ação do agente, de repente eu ganho, mas não levo, porque o cara não tem dinheiro. Então vamos fazer a curva para o outro lado. Vamos para outra opção. Olho para o Estado. Posso mover contra o Estado? Posso. Preciso demonstrar o dolo ou a culpa do Estado? Não, ficou mais fácil. Além disso, se eu ganhar, eu vou levar. Vou entrar numa fila, mas eu levo. Então, se formos analisar pragmaticamente, a você, qual é a melhor solução? Mover contra o Estado. Essa é a melhor solução. Agora a pergunta que é simples. Você tem direito a fazer essa opção? Você pode fazer essa opção? Abrir mão dos privilégios que você tem ao mover a ação contra o Estado e mover a ação contra o agente? Você pode fazer isso? Tem que tomar cuidado. Aí eu vou olhar para uma lei que nos interessa muito. Se esse agente público, e eu só vou trabalhar com essa realidade porque eu estou tratando de autarquia, tá? É só autarquia. A autarquia federal, o agente público, ele é estatutário. A autarquia federal, o cara é estatutário. Se ele é estatutário, ele é regrado pela Lei 8.112, de 90. A Lei 8.112, ao tratar da responsabilidade civil do agente público, diz o seguinte, que ele será responsabilizado subjetivamente por dano causado a terceiro, portanto, com dolo ou culpa, todavia, só será ele incomodado pela fazenda pública. Portanto, o agente público, de acordo com a Lei 8.112, ele tem direito de ser movido pela fazenda em ação regressiva. A 8.112, que é o Estatuto dos Servidores, prevê uma redoma em volta do seu servidor, protegendo-o contra a ação do terceiro.
Então, na Lei 8.112, proíbe-se a ação indenizatória contra o agente público diretamente? Proíbe-se. Não pode. Tá bem? Então, olha, servidor público, mantenha no quadro, por favor. Servidor público estatutário, ele pode ser incomodado pelo terceiro que sofreu dano? Não. Ele só será incomodado pelo próprio Estado em ação regressiva. Tá bom? Em ação regressiva. O que isso quer dizer? Agora vem até aqui, por favor. A mim, que sou o terceiro que sofreu dano, surgem hipoteticamente duas situações possíveis: contra o Estado ou contra o agente. Quando esse agente é regrado pela Lei 8.112, estatutário, como é o caso das autarquias federais, a lei não me permite mover ação contra o agente. Ele tem o direito de não ser incomodado. Eu vou mover ação contra o Estado. Agora sim, o Estado me paga, eu, o Estado, vou olhar para o meu servidor e vou conversar com ele. Agora eu vou cobrá-lo. Em ação regressiva. Tá. Só que essa solução que eu estou dando aqui é em relação aos agentes públicos regrados pela Lei 8.112. Tá? E estamos falando disso porque estamos falando de autarquia federal, que é estatutário. Tá bom? Beleza? Beleza. Então, não surge aqui a opção. Eu não posso escolher. Tá bom? Não há essa possibilidade de escolha. Então, aí movo direto contra o agente público. Artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal, tá? Artigo 150, parágrafo... Não, pode deixar. Não precisa abrir, não. Pode manter do jeito que estava. Artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. Vamos analisar uma situação específica aqui, tá? Não há dúvida de que isso daqui é o Brasil. Tá bom? Não há dúvida de que é o Brasil. Tá. Nós temos uma autarquia federal. Vou botar ela aqui. INSS. É uma autarquia federal? É uma autarquia federal. Só que eu tenho impostos do INSS por todo o território nacional. E os postos estão sediados dentro de estados e dentro de municípios. Tá. A pergunta que surge é a seguinte: estados e municípios têm capacidade legislativa, legislam, correto? Tá. Podem estados e municípios criarem impostos através de lei? Pode. Vem até aqui, por favor.
Pode criar imposto através de lei? Pode. Tem o imposto sobre serviços, que pode ser criado por cada um deles. O ISS nos municípios e o ICMS nos estados. Tá? O fato gerador, a prestação de serviço. Então, a autarquia, o INSS é prestador de serviço? É. Por cada serviço prestado, seria um fato gerador importante de receita para o estado e para os municípios. Tá. A gente olha para municípios no interior do nosso país, a maior empresa que tem no município é a autarquia e INSS. Então seria muito interessante para o município criar um imposto que recaia sobre o INSS. Certo ou errado? Seria. Só que a Constituição expressamente proíbe isso. Ela fala, não pode. Não pode uma unidade federativa criar imposto em relação a... Mas é só imposto, tá? Criar imposto em relação a outra. Isso chama imunidade tributária recíproca. Do mesmo modo que a União não pode criar imposto sobre o município, e aí a recíproca é verdadeira, também não pode criar imposto que recaia sobre o postinho do INSS. A Constituição dá ao INSS e às autarquias, sejam estaduais, federais ou municipais, a imunidade tributária recíproca que está no artigo 150 da Constituição Federal. Então, não se admite a instituição de imposto que recaia sobre ela. Especialmente em relação a quem? A renda, serviço e patrimônio, direcionado à sua finalidade. Então, eu posso afirmar que a autarquia tem benefício fiscal que não se estende à iniciativa privada? Tem. Esse é um caso, que é a imunidade tributária recíproca. Beleza? Beleza. No material de vocês, tem tudo anotado a respeito do que nós resolvemos em sala. Eu só peço a gentileza. Estudem um pouco mais o tema do jeito que está no material. Caso você tenha um livro que seja de sua predileção, pegue o material na área do aluno, vá até o seu livro, estude o tema a respeito do que nós vimos em autarquias, que muito do que nós usamos em autarquias, nós vamos utilizar em empresa pública e sociedade de economia mista. Tá? Então, na próxima aula, eu vou partir do pressuposto de que vocês estudaram. Certo ou errado? Certo. E eu tenho certeza que vocês estudarão com gosto direito administrativo. Beleza? E não se esqueça, a sua opção melhor você já fez. Você está conosco, aqui no Complexo da Mase. Um abraço.